queria compartilhar algo com vocês nessa manhã. Vocês sempre que me virem ministrar algo, eu vou estar falando sobre isso, sobre Jesus e sobre o Evangelho de Jesus. E vou sempre estar mencionando de alguma forma a minha preocupação em descobrir mais do Evangelho. Eu tenho observado que o pastor que esteve aqui na sexta-feira, ele trouxe uma palavra muito séria, muito linda, e ele falou de algo que me chamou muita atenção, que são patamares que a gente precisa alcançar e não ficar na mesmice da coisa, né? Eu entendo que a vida do Evangelho, ou a vida no Evangelho é assim. Nós temos que estar inconformáveis com o que a gente tem até o presente tempo, no tocante às informações, aquilo que a gente tem descoberto, no tocante ao Evangelho. E esse inconformismo, ele nos leva, muitas vezes, a estarmos inconformados conosco mesmo, né? Porque à medida que a gente vai descobrindo que tem mais, eu digo, Deus, eu preciso alcançar esse mais. Porque se tem mais, eu estou ainda abaixo daquilo que tu quer. E eu estava lembrando, na manhã desse dia, antes de sair de casa, eu estava lembrando de uma história que eu ouvi quando criança. Eu não lembro nem quem contou, se foi em escola bíblica dominical, se foi um testemunho de púlpito, alguma coisa assim, mas a história ficou. Não ficou na memória quem contou, mas ficou a história. E a história consiste no seguinte: um homem vivia numa área rural e ele era muito pobre, sobrevivia praticamente daquilo que ele plantava, e às vezes tinha para comer, às vezes não, era muito pobre. A sua casa era uma casa de madeira e por vezes chovia dentro e ele tinha que mudar de lugar, às vezes estava dormindo, tinha que mudar de lugar e, enfim, não tinha muitos animais, pouquíssimos animais no seu terreno, e ele procurava sobreviver. E a porta da sua casa de madeira era uma porta que não tinha fechadura. E ele então resolveu, para ter um pouco mais de segurança em relação a bichos, animais que pudessem entrar, ele resolveu calçar a sua porta com uma pedra. E ele encontrou uma pedra no seu quintal, e ele passou a utilizar uma pedra grande, passou a utilizar essa pedra como calço para a sua porta. E ele colocou a pedra ali, e todas as vezes que ele precisava fechar aquela porta, ele colocava a pedra para que a porta ficasse calçada de fato e um pouco mais segura. E um dia esse homem foi visitado por alguém da cidade, por alguém que tinha um pouco mais de conhecimento, e ele foi conversando sobre a vida e falando da sua pobreza, das coisas que ele tinha como limitações. E aquele homem pediu para ver tudo isso, e foi olhar os seus animais, foi olhar todas as coisas, e foi convidado por ele a entrar na sua casa. E ele entrou na sua casa, ele entrou e viu uma casa muito pobre, não tinha praticamente nada dentro dessa casa, as coisas que tinham eram muito para sobrevivência mesmo, uma canequinha para beber água, coisas assim muito simples e básicas, uma esteira no chão para que pudesse dormir. E aí, dentre tudo que aquele homem estava conversando, de repente esse homem da cidade é chamado a atenção para a pedra. E quando ele olha para a pedra, ele distingue aquela pedra e diz: essa pedra é uma pedra preciosa, uma pedra de valor.
essa pedra vale muito dinheiro. E aquele homem, na verdade, era muito rico, porque tinha aquela pedra, e vivia numa miséria muito grande. E quando eu ouvi esse testemunho, irmãos, isso de uma certa forma impactou a minha vida, dentro do meu entendimento na época. Mas hoje, o meu entendimento me permite enxergar que, no contexto de evangelho, muita gente está vivendo como aquele homem. Tem uma pedra preciosíssima, contudo vive de uma maneira extremamente pobre. No contexto do reino de Deus. E eu tenho sido ministrado por Deus, até por irmãos, por pessoas, como eu fui ministrado aqui nesse lugar, nesses dias de fé. Lá na igreja, nós temos por hábito fazer um rodízio para as ministrações, inclusive para as ministrações de escola bíblica. E nós temos estudado algumas coisas sobre as parábolas de Jesus. Isso tem mexido muito com a gente. E eu, quando olho para esse exemplo desse homem que tinha uma pedra preciosíssima e grande pedra, na verdade ele era muito rico e ele não sabia o seu potencial de riqueza, eu vejo que muitos de nós, no contexto do evangelho, é por isso que eu digo, Deus, eu quero mais, eu quero entender mais, eu quero compreender mais, eu quero ir além, porque a gente percebe no texto que Deus me deu aqui para nós observarmos amanhã desse dia, é João capítulo 6, versículo 68, se você tiver com sua Bíblia aberta, senão eu vou ler aqui para você, que é uma resposta de Simão Pedro a Jesus no momento que aparentemente o ministério de Jesus entra em crise ministerial. Eu digo aparente porque pela ótica humana isso aconteceu nesse dia, mas é só pela ótica humana. Porque na verdade ali estava sendo suscitado pessoas que estavam entendendo que pedra era aquela que estava explorando a porta. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68. Resposta de Pedro a Jesus. Quando, no momento em que a multidão vai embora, Jesus pergunta a eles: vocês não vão também? Não querem ir? E essa é por isso que eu chamo de um momento, humanamente falando, um momento de crise, porque Jesus, onde ele estava, ele reunia multidões. E às vezes a gente acha que o nosso momento de crise na igreja é quando a multidão não está, que tem pouca gente, e a gente acha que esse é o momento de crise. Mas muitas vezes esse é o momento em que a presença de Deus está sendo manifesta de forma mais ampla e mais clara. Às vezes é um pouco que Deus está se manifestando de fato, entregando para a gente o valor que a gente precisa ter, perceber, o valor que precisa ser percebido por nós, e fazendo distinção entre quem é a multidão e quem é aqueles que ficam, aqueles que dizem: Senhor, não há uma outra fonte, não existe algo que tenha valor maior do que isso, não há nada que seja mais importante do que isso. Porque quando você lê o capítulo todo, o capítulo início desse capítulo 6, fala da multidão que vinha por causa dos milagres que Jesus estava fazendo. É assim que o capítulo começa. E o final do capítulo diz que essa multidão foi embora, foi dispersa, porque Jesus se revelou a ele. Porque Jesus disse: olha, eu sou o pão, e é desse pão que vocês têm que comer. E eu não sou só o pão que vocês têm que comer, eu também sou o sangue que vocês terão que beber e a carne que vocês terão que comer. Uma conversa que desagradou. Esses homens colaram as placas e disseram: que negócio é esse? Porque Jesus estava dizendo que o valor de tudo o que
estava sendo apregoado por ele consistia nele mesmo, e ele era o próprio valor. E para quem quisesse experimentar dele, passaria também por situações difíceis, por tribulações, porque quando ele fala, olha, vocês vão ter que comer da minha carne e beber do meu sangue, não só se alimentar do pão que sou eu, mas também comer, participar do sacrifício, participar das coisas que apontam para um compromisso, participar daquilo que é compromisso. E essa é a parte amarga, muitas vezes, que nós experimentamos no Evangelho. Porque compromisso requer renúncia. Amém? Compromisso requer renúncia. E o meu compromisso com Jesus, ele precisa ser estreitado pelo valor da pedra, e não por aquilo que ele tem para me dar. Aliás, essa é a grande distinção do Evangelho autêntico do Evangelho do valor. A grande distinção está no fato de eu saber, primeiro, que ele já fez tudo o que eu precisava já está feito. Tudo o que eu precisava. O que precisa haver nesse ponto é o que eu preciso fazer. E o que eu preciso fazer, irmãos, está no contexto do dar, do amor, do dar. Eu estava, há dias atrás, meditando numa palavra, e o Espírito começou a falar comigo de algo que parecia não ter a ver com a palavra que eu estava meditando. Eu estava meditando naquela palavra que o pastor Jorge, ministrando aqui sobre o ofertório, falou, orou, e ele disse sobre amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Eu estava meditando nisso, porque essa é a essência de todo que Jesus trouxe. Jesus respondeu a um dos líderes religiosos da época, que veio perguntar a Jesus qual era o mandamento mais importante, e ele disse, olha, você conhece, você sabe, sei e tal. E aí Jesus conversa com ele e disse, olha, 2 mandamentos são fundamentais: ame ao Senhor, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e ame o teu próximo como a ti mesmo. E aí, eu estava meditando nisso, preso a isso, olhando para isso, e falando, Senhor, eu preciso te amar, eu preciso aprender a te amar com a profundidade que tu estás trazendo para esse Deus. Porque não é amar dizendo eu amo, é amar com compromisso, é amar com profundidade, é amar de todo o teu entendimento, é de todo. Então é a renúncia de mim mesmo para que se manifeste Deus como o centro de tudo, como o auge de tudo na minha existência. E eu estava pensando nisso e falando, Deus, tremendo, isso é lindo, isso é maravilhoso, eu preciso conseguir isso. E estava ali em Deus, e aí vem ao próximo como a ti mesmo. E eu, há um tempo atrás, tinha tido uma experiência com meu filho. Aqueles que viram meu filho é uma bênção. É uma criança saudável, é abençoado, é levado, como crianças são. Mas é uma bênção, uma criança linda, eu amo, e sabe, eu tenho prazer naquela criança. Dizem que é porque veio na velhice, eu não me sinto velho, mas dizem que é proporcional, né? Quanto mais velho, mais bobo você fica. Mas eu me sinto assim, eu sou apaixonado de fato por aquela criança. Não me dou ar, mas sou apaixonado. E aí um dia eu estava andando na rua com meu filho, e aí eu estava pensando assim, cara, se eu carro governado agora me bate meu filho. Aí eu comecei a sentir uma dor que eu não sou desse cara me autoflagelando. Mas naquele momento eu falei, caramba, ia ser um negócio terrível demais.
aparentemente insuportável demais. Por quê? Porque quando eu olho para o meu filho, eu vejo, na verdade, uma extensão de mim mesmo. Ali é um pedaço de amor que não dá nem para a gente explicar, está fora de nós. Um pedaço de nós está fora de nós, vivendo fora de nós. E que a gente ama incondicionalmente. A gente ama e tem prazer nele, com uma alegria tão tremenda e tão grande que é inexplicável. Então eu olho para ele, eu vejo, eu me amo, eu amo ele, sabe? E quando Jesus fala desse amor, amar o próximo com a si mesmo, o Senhor me fez lembrar desse momento do meu filho. Cara, é assim que você tem que amar. Amar o teu irmão, amar o próximo, assim, incondicionalmente. Meu filho não faz tudo que eu quero, às vezes me aborrece, às vezes o chinelo voa, mas eu amo, porque 5 minutos depois que eu bati, que ele correu para os braços da mãe, como um refúgio, aquilo que eu fiz contra ele, 5 minutos depois, ele está pulando no meu colo, dizendo: eu te amo. Desculpa a emoção, mas isso deve ser idade. Mas, sabe, e aí eu estava meditando nessa coisa de amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, lembrando dessa circunstância do meu filho. E aí Deus fala assim: volte-se para o texto de Abraão. Meu Deus, Abraão. E aí o texto de Abraão diz que ele deu, que ele entregou, começou por dar. Abraão começa a sua história de relacionamento com Deus naquilo que ele ia ganhar. Ele começa a história dando. E eu olhei para a vida de Abraão, em que Abraão, deixando a sua terra, isso é entrega, é renúncia, é dar, é amar ao ponto de dar, ao ponto de se esvaziar de si mesmo, do seu eu, das suas vontades, e dá. E Abraão começa dando. O Senhor diz: eu quero, e dá. E ele dá. Sai da sua terra, sua parentela, da casa do seu pai, uma terra que eu vou te mostrar. A outra dádiva de Abraão é a confiança plena, total e irrestrita. Se estiver acontecendo, tudo bem. Se não estiver acontecendo, Deus proverá. Eu estou saindo, não tenho respaldo de nada, e estou indo para uma terra que eu não sei nem onde é. Mas ele está dizendo que vai me guiar, vai me sustentar nisso. É nisso que eu vou caminhar. E ele foi se entregando, percebe? Se esvaziando de si mesmo para se entregar a um relacionamento com Deus, até que ele um dia fosse considerado e chamado de pai da fé. Houve um processo. E nesse processo, irmãos, Deus falou um dia para Abraão assim: me dá o teu filho. Se eu não estou enganado na expressão bíblica, o Senhor ainda fala assim: o teu único filho. Entrega ele. Quando eu olhei para isso, eu estava pensando e meditando num texto que eu falei para vocês: é amar a Deus sobre todas as coisas. Essa é a resposta, é isso que Jesus deu, é isso que Jesus falou: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a mim mesmo. E aí Deus está falando: olha para Abraão, olha para o sacrifício que Abraão estava fazendo. E eu falo: Deus, mas qual é a conexão que tem nisso? Parece que uma coisa não tem a ver com a outra, mas tem. Na verdade é o que Deus quer forjar em nós. É aquela mesma coisa que Deus estava forjando em Abraão. Viver o Evangelho, amados, na verdade, é descobrir que o Evangelho é mais do que o que nós temos vivido. E a cada dia que você descobre, você quer mais. E a cada dia que você quer mais, você precisa doar mais, se dar mais, se entregar mais, se esvaziar mais, se comprometer mais. Abraão recebe a notícia: vai e sacrifica o teu filho, o teu único filho, e ele pega aquela criança e vai para o sacrifício. Sacrificar o filho ali representava colocar Deus acima do filho. Oh, glória a Deus, lindo, é tremendo, mas difícil.
nesta proporção é difícil. Colocar Deus acima, ou à frente, ou em primeiro plano do que o meu filho, quando eu tenho que deixá-lo, até muitas vezes chorando, sair de casa para cultuar ou para cumprir uma missão espiritual, seja ela qual for, não é tão difícil. Dói, mas eu sei que meu filho está vivo, e quando eu voltar, ele vai estar lá, ele vai estar me esperando. O chamado de Abraão foi diferente. Entrega teu filho, me dá ele. Coloque-me hoje como primeiro lugar na tua vida. E aí, era isso que Deus estava forjando. E Deus não queria o filho. Mas o mais louco, né, pode parecer, é que Deus não estava nem aí para o filho. Deus não queria o filho, Deus queria forjar. Deus queria trabalhar, Deus queria mexer com as estruturas do esvaziamento que precisava acontecer na vida de Abraão, para que Abraão colocasse Deus como prioridade, e só Deus fosse prioridade, onde ele recebesse tudo o que era primeiro, tudo o que pudesse sair do meu ser, do meu coração, em relação a ele, fosse primeiro plano e prioridade total. Era isso que Deus estava mexendo na vida de Abraão, e é isso que Deus está trabalhando também na nossa vida no dia de hoje. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Ame a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Foi isso que ficou da lei do tocante a nós para o Evangelho, para vivermos. E aquilo que eu falei lá no nosso encontro lá em Cristo Alegre, aquilo que parece ser um resumo para ficar fácil, na verdade é o mais complicado de tudo. Porque a gente gosta de resumir as coisas para ficar fácil. Jesus fez isso. Jesus simplificou, falou assim: olha, então vai ser o seguinte, você quer saber qual é o mandamento mais importante? São dois: ame a Deus sobre todas as coisas, com o teu entendimento, com a tua força, com a tua razão, com tudo teu. Esvazie-se de si mesmo e ame ao Senhor. Coloque como prioridade total e plena em tudo na tua vida. Esse é o primeiro. E o segundo, ame o teu próximo como a ti mesmo. E aí eu olho para Abraão e vejo Abraão: Deus é prioridade para mim, eu vou sacrificar meu filho. Ele pediu, eu vou sacrificar. Eu imagino a dor. Eu estou falando isso e lembrando da minha experiência, do meu momento do meu filho. Imagina a dor que foi levar as últimas circunstâncias, levar mesmo, colocar, prendê-lo, amarrá-lo e levantar o cutelo para degolar. Estava mostrando que amava a Deus. Ali, na verdade, Deus estava forjando o caráter espiritual de Abraão e dizendo: Abraão, nada pode substituir a minha presença na tua vida. Nada pode ser mais importante do que a minha presença na tua vida. Absolutamente nada pode tomar o meu lugar no trono do teu coração. Nada. E Abraão responde. E aí eu falei: Deus, tá bom. Em relação a colocar Deus em primeiro lugar, amá-lo e tal, está respondido. Agora, o que tem a ver com amar o próximo? Forjar e amar o próximo é assim: olha, aquele que eu estou oferecendo sou eu em sacrifício. É o meu eu sendo sacrificado. Isso era o que Deus estava forjando no caráter espiritual de Abraão, forjando o eu no sacrifício. Irmãos, amar o próximo dói muitas vezes. Amar o próximo incomoda muitas vezes. Eu não estou falando de quem te faz o bem o tempo todo, de quem está na rua contigo. Estou falando de amar o próximo na extensão que a própria palavra traz. Amar aquele que precisa quando ele precisa. Amar aquele que você tem que despender tempo quando o necessário é despender tempo. Eu vi uma irmã uma vez pregando e ela disse que cantava uma canção que dizia: usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, e como aí no final dizia qualquer hora, em qualquer lugar. Um dia o telefone dela toca 3 horas da manhã. Ela falou: Deus, mas não era tão sério assim. Era para ela sair da casa dela e ir para uma
uma comunidade de uma mulher lá desesperada, precisando de Deus, e ia morrer. E é isso, às vezes a gente canta, a gente fala, mas o nosso compromisso é pequeno. Ele só vai até o ponto do meu conforto, ele só vai até o ponto de onde está bom para mim, ele só vai até o ponto de onde me satisfaz, ele só vai até o ponto de onde eu posso, eu concordo, sabe? Só isso. Só que o Evangelho que Jesus ensinou foi: ame a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Quando ele faz isso com Abraão, ele estava forjando o caráter espiritual de Abraão e dizendo: filho, você vai ter que ser capaz de sentir dor por alguém. Próximo. O que tem a ver com esse texto que nós acabamos de ler, irmãos? Uma multidão que estava próxima a Jesus, pelo que ele estava oferecendo, não é o mesmo grupo de pessoas que está com Jesus disposto a dar a ele. Deixa eu falar para você: tudo que você precisar, o Senhor Jesus tem para te dar. Bom, esquece isso agora. Agora, o que você tem para dar? O que é que eu estou dando? Qual é o nível de compromisso que eu tenho, de amor, de fidelidade, de comunhão, de tempo? O que eu estou dando? O que eu estou dando? E o Evangelho que Jesus fala para esses homens era do dar, do amar, do dar. Só que muitos estão envolvidos no Evangelho pelo que Jesus está dando. O equívoco está aí. A chave que tem que ser invertida é essa. Eu não posso estar aqui pelo que Jesus está dando, eu tenho que estar aqui por aquilo que eu quero dar a Ele, porque o que Ele está dando, ou o que Ele deu, já cobriu a minha vida por completo. Se eu existir 10 anos, 20 anos, 30 anos mais, além do que eu já vivi, se eu existir mais esse tempo, todo esse tempo já está coberto por aquilo que nós chamamos de graça de Deus, do favor imerecido do Senhor, em todas as áreas da minha existência. Já está coberto, porque Ele já fez. Ou você acha que a tua vida acontece cada dia, quando você vai descobrindo as surpresas da vida? Ele já conhece, Ele sabe do teu amanhã, Ele sabe do teu futuro, Ele sabe o que você tem passado, Ele sabe o que você vai passar, Ele sabe de todas as coisas, e Ele já preparou um pacote chamado graça, e deu para você e para mim, que sustenta a nossa vida com a sua graça, com aquele favor imerecido que nós não tínhamos mérito comum, mas Ele nos sustenta com a sua graça. Agora, o que é que nós vamos dar? Quando Ele está no meio da multidão, a multidão estava ali, estava porque queria receber. Mas Jesus ensinou naquele momento, suscitando pensamento através de uma pergunta aos seus discípulos. Falou aos discípulos assim: vem cá, vocês também não vão embora? Vocês também não querem ir? Vocês também não querem me deixar? Vocês também não vão mais ir à igreja? A reunião dos santos não vai esvaziar também? Não quer ir embora também? Não quer ser mais para a estatística daqueles que foram? Não quer? Pedro faz uma declaração que não veio de Pedro, veio do Espírito Santo, que nasceu do coração do Espírito Santo e veio através da boca de Pedro. Pedro fala assim: Senhor, para onde? Para quem? Para onde iremos nós? Porque só Tu tens palavras de vida. Razão de estarmos aqui, amados. O Evangelho de Jesus está focado na vida eterna. E esse contexto revelado por Pedro mostra bem isso. Pedro diz: Senhor, para onde iremos? Porque só Tu tens palavras de vida eterna. O que eu e você precisamos não é de um carro novo. O que eu e você precisamos é da segurança e da certeza que um dia o Espírito semeou no nosso coração, através da pessoa de Jesus, nos garantindo a vida eterna nele. Isso é o que mais nós precisamos.
Eu já estou terminando, mas eu estava lembrando que na última escola bíblica que nós tivemos, estávamos sendo ministrados pela pastora Maria, lá em Vista Alegre. Nós estávamos conversando mesmo, literalmente, conversando sobre o assunto. E algo nos veio assim, como uma revelação de Deus. A parábola que estava sendo ministrada na semana passada foi sobre o reino dos céus, que é como um tesouro escondido no campo, que um certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo o que tem e depois volta e compra um campo. E nós estávamos conversando sobre isso. Eu falei, olha só, como muitas vezes nós não conseguimos compreender aquilo que o Senhor está trazendo para nós como lição. Esse homem achou um tesouro, enterra de novo no campo, vende tudo que tem. Ele descobre que aquele tesouro, irmãos, representa muito mais do tudo que ele tem. É sério. Aquele tesouro, ele é muito mais do que tudo o que eu possa ter. E a gente precisa aprender a amar ao Senhor nesse nível e nessa proporção. Não é o que Ele vai me dar, e nem é o campo. Percebe que a parábola fala que ele foi e vendeu tudo para comprar um campo. Mas onde é que estava o seu coração? Seu coração estava no campo? Negativo. O que tinha no campo? Nem se fala. Mas uma coisa tinha no campo, e essa coisa é o que a Bíblia me sugere, que ele voltou para comprar aquele campo. Era um tesouro que ele sabia que estava no campo. O campo era muito mais do que os metros quadrados onde aquele tesouro estava enterrado. O campo era vasto, o campo era muito maior. Mas o seu coração não estava no campo, estava no tesouro. Ele vende tudo, larga tudo, abandona tudo. Não é porque ele queria um campo que provavelmente lhe proporcionaria algo maior do que o que ele tinha. Mas ele vende tudo, faz isso tudo, porque ele descobriu que lá naquele campo tinha um tesouro. O resto que tinha no campo nem era tão importante, porque ele descobriu que ali tinha um verdadeiro tesouro. Quando eu olhei para isso, irmãos, eu vi que a gente muitas vezes está vivendo o Evangelho semelhante ao homem que tem uma pedra preciosa na porta. A gente tem a pedra preciosa, a gente tem Jesus, a gente tem a fonte da vida, a gente tem aquele que nos preenche em tudo. Quando nós estamos tristes, Ele nos dá a paz que excede a todo entendimento, que ninguém consegue explicar, que não depende de absolutamente nada. E a gente tem isso, mas muitas vezes vivemos o Evangelho de gente que quer o campo, está preocupada com o campo, com o tamanho do campo, com a dimensão do campo, o que esse campo vai produzir, o que esse campo vai dar para a gente. E na verdade o que Deus quer é que a gente descubra que há um tesouro na porta, e que muitas vezes nós estamos vivendo na pobreza daquilo que é evangelho que nós estamos falando, mas temos um tesouro que é muito mais amplo. E Pedro descobre isso e diz: Senhor, para onde ou para quem iremos nós? Porque só Tu tens as palavras de vida eterna. Isso é o maior tesouro, ou esse é o maior tesouro. Não quero nenhuma outra coisa, irmão, a não ser isso. Descobrir que Jesus é tudo para mim, é tudo em mim, Ele me realiza, Ele é tudo para mim. Eu não o amo pelo que Ele vai me dar, eu o amo pelo que Ele é, pela sua essência. E a gente precisa ser trabalhado no nosso coração. Nessa manhã, a minha oração é que o Espírito Santo venha trabalhar no nosso ser, para a gente aprender a amá-lo pelo que Ele é, não pelo que Ele faz, não pelo que Ele vai me dar. Isso tudo já está pronto. Descansa porque está pronto. Quando Jesus falou da ansiedade, lá escrito em Mateus, Ele fala: não adianta você ficar ansioso. Jesus estava mais ou menos dizendo assim: já está tudo pronto, não precisa ficar ansioso. Não fiquei, não andeis ansiosos por coisa alguma, que a vez de comer, que a vez de beber.
Sabe, essa é a declaração que está tudo pronto. Deus já preparou o teu amanhã. Amanhã você nem sabe o que você vai comer, mas Deus já sabe. Deus já preparou tudo para você. Agora, como é que eu me relaciono? Me relaciono pelo que Ele vai fazer, pelo que Ele está me preparando, pela bênção que Ele vai me dar, por aquilo que eu preciso. Ou eu me relaciono porque eu amo. Eu o amo. Senhor, eu te amo pela tua essência, eu te amo pelo que tu és, eu te amo pela tua grandeza, pela tua soberania. Eu estava há poucos dias no processo de evangelismo numa casa. Estava com alguns irmãos e tinha uma pessoa lá, precisando de Deus. A maior indagação é por que Deus faz determinadas coisas, por que Deus permite determinadas coisas, por que acontece determinadas coisas, por que. Eu falei, cara, se você tivesse como responder, ou se eu tivesse como responder, o Deus seria eu e Ele seria o meu servo. Mas Ele é Senhor. Você entende que Ele é Senhor? Ele cuida de todas as coisas, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe do que eu não sei, Ele conhece aquilo que eu não conheço. Ele é Senhor. Eu preciso me render a essa soberania, a esse senhorio, a esse Deus. Para quem? Para onde iremos nós? Queria que você, pela fé, respondesse isso comigo. Senhor, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Senhor que você precisa se apaixonar por Ele. É a esse que tem a palavra de Deus. Costumo dizer que o amor que nós estamos acostumados a nutrir, os homens estão acostumados a nutrir, não é o amor que Deus falou que tem que ser vivido por aqueles que querem viver o Evangelho. O amor que Deus forjou em Abraão, esse é o amor que tem que ser vivido por aquele que quer viver o Evangelho. O amor de abrir mão, o amor de doar, o amor de valorizar o que precisa ser valorizado, o amor de amar como você se ama, enfim. O amor que os homens nutrem normalmente é o amor do quanto eu vou ganhar nessa relação, ou o que é que eu vou ter nessa relação. Começa na relação homem-mulher, que muitas vezes é deturpada da seguinte forma: a escolha já é feita pela beleza externa, né? E inventaram uma frase aí até muito interessante, muito inteligente até, mas bastante satânica, que diz que quem gosta de beleza interior é arquiteto, né? Decorador, isso, né? Quem gosta de beleza interior é decorador. A Bíblia diz que Jesus não tinha aparência nenhuma. Ele era considerado mais indigno entre os homens. Se ele não tinha aparência, na nossa linguagem de hoje, ele era feio. E a gente não consegue imaginar um Senhor Jesus feio. Sabe por quê? Porque a sua essência é linda. Eu estou apaixonado, não é pelo estereótipo de Jesus, eu estou apaixonado por Ele, pela sua essência, pelo que Ele é. O amor do homem muitas vezes é assim, sabe? Você é minha mulher, minha esposa. Se apaixonasse pelo meu exterior somente, eu era bonitão. Agora eu estou gasto, eu era bonitão. Se ela se apaixonasse só por isso, hoje a gente não estava casado, eu estou careca, estou mais velho. Muitas vezes a relação com Deus está sendo desenvolvida no mesmo patamar. Quando está bonito, nós queremos. Quando começa a não ser assim, dentro da minha vontade, do meu agrado, da minha aparência, daquilo que eu gosto, então não está valendo. Ame ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e por todas as
tuas forças e a próxima como a ti mesmo. Se você conseguir viver esse evangelho, você entendeu o que Pedro declara nesse lugar, nesse momento a Jesus. Senhor, nós não iremos embora porque tu paraste de fazer milagre. Nós não vamos embora porque você disse que nós vamos ter que sofrer as agruras do teu sacrifício. Nós não vamos embora porque tu disseste que o nosso pão é você. Nós não vamos embora porque só tu tens as palavras de vida. Eu estou aqui porque só tu tens as palavras de vida. Descobrir esse valor é descobrir Jesus. Descobrir esse valor, a essência dele é descobrir quem ele de fato é e quem de fato nós estamos servindo em relacionamento. Fora isso, você pode ser religioso, você pode ir à igreja, você pode cantar, você pode fazer parte do louvor, você pode pregar, você pode fazer um monte de coisa, mas você ainda não entendeu. Você ainda não entendeu que dentro do teu barraco tem uma pedra preciosa, uma grande pedra preciosa, que enriquecerá a tua vida muito mais do que qualquer outra coisa que você possa olhar ao teu redor. Muito mais do que qualquer outra coisa. Eu vou encerrar. Vocês certamente algumas outras vezes vão me ver o mesmo espírito inconformado. Tem uma coisa acontecendo com a gente em Vista Alegre. Semana passada Deus deu uma palavra. Eu estava ouvindo a ministração com os irmãos domingo, estava ministrando a palavra e Deus me fez arder no coração a seguinte coisa: ainda dá tempo de ser sincero. Aquilo me incomodou, porque quando a gente fala que ainda dá tempo de ser sincero, conota-se que muitas vezes nós não estamos sendo. Mas eu acatei como de Deus, compartilhei com os irmãos, falei: irmãos, Deus fez arder no meu coração. Enquanto o irmão estava pregando sobre isso, o irmão estava falando dessas coisas, de Deus, de valorizar o Senhor, de ser parecido com Ele, enfim. Eu falei: Deus, ainda dá tempo de sermos sinceros. Por mais que isso possa te escandalizar, e por mais que você possa bater no peito e dizer: não, mas eu sou totalmente sincero, estou aqui porque amo o Senhor. Amém? Que Deus te sustente. Mas eu estou falando das áreas e dos pontos que a gente às vezes não é sincero. Quer ver uma coisa que me incomoda? É que muitas vezes a gente está cantando, não sabe nem o que está cantando. Isso não é sinceridade. Quando você abre a sua boca e vai no automático cantando, falando aquilo que está declarando e sai falando, blá 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 blá. Desculpa, mas isso não é sinceridade. Sinceridade é quando você muitas vezes não consegue nem cantar. Embarga a voz e diz: Deus, isso aí não dá para falar ainda. Não consigo falar isso ainda. E aí não é sentar nessa situação, como o pastor da sexta-feira disse, não é ficar no lugar, é sair do lugar. Eu não consigo ainda, mas eu quero conseguir. Eu quero descobrir esse tesouro que Pedro descobre, e que mais tarde Jesus vai bombardear o coração de Pedro para também trabalhar o seu caráter espiritual, dizendo: Pedro, você me ama? Opa! Mas era o mesmo Pedro que tinha declarado que ele tinha a palavra de vida eterna. Parece que o cara está amplamente ou totalmente convertido. E aí Jesus fala de novo: Pedro, você me ama? Ele: te amo, Senhor. De novo: Pedro, você me ama? A Bíblia diz que Pedro se entristece, porque Jesus estava perguntando pela terceira vez. E eu quero te dar uma palavra nessa manhã. Ainda dá tempo da gente ser sincero. Tem áreas, irmãos, na nossa vida, vamos tentar enxergar. Eu não estou aqui como juiz, como promotor.
autor de ninguém. Eu estou aqui como mensageiro do Evangelho de Jesus, que eu também faço parte, e que a mesma espada que corta aí, corta aqui. Pode ter certeza. Mas, sabe, precisamos ser mais sinceros. Precisamos descobrir se realmente, eu estou na igreja, mas eu estou pelo cargo. Meu exemplo. Teve muitas vezes que eu não quis ir à igreja, eu não queria ir à igreja. Sabe por que eu fui? Eu fui pelo cargo, meu exemplo. Não, mas eu sou pastor, eu tenho que ir. Irmão, não tenho. Eu tenho que enxergar Jesus como prioridade na minha vida. E ir, e Ele é prioridade na minha vida. Ele é prioridade na minha vida, no meu tempo e acima do meu cansaço, inclusive. Acima do meu sono, inclusive. Acima da minha vontade, inclusive. Porque isso é esvaziar-se de si mesmo, para que Ele tenha a primazia. E como não for assim, eu preciso descobrir, Deus não está sendo assim. Eu realmente não estou afim de ir, mas estou indo porque eu vou dirigir o louvor. Eu estou indo porque eu vou ter que pregar. Eu estou indo porque eu tenho meu carro na igreja. E se eu não for, se eu não comparecer, aí as pessoas vão olhar, e aí o que elas vão dizer? Desculpa, Deus não está nisso. Porque Deus vai estar o dia que o teu coração se alegrar e dizer: eu vou à casa do Senhor porque eu me alegro de estar na casa do Senhor. Eu vou estar entre os meus irmãos porque eu me alegro de estar com os meus irmãos. Porque eles são tão imperfeitos quanto eu sou, mas eu os amo porque eu me amo. E aí eu começo a entender o Evangelho como ele tem que ser. Começo a valorizar a pedra da porta como ela precisa ser valorizada. Esvaziando-me de mim mesmo, para que Ele tenha a preeminência de tudo na minha vida, para que Ele preencha toda a minha vida, para que Ele seja de fato o Senhor. Quando Ele for o Senhor, aí eu estou vivendo o Evangelho de Jesus. Esse Evangelho que Jesus disse: olha, você quer seguir, quer me seguir, vem, cada dia de sua cruz, vem me seguir. O Filho do Homem não tem nem aonde reclinar a cabeça. Os pássaros têm aonde fazer o ninho, mas o Filho do Homem não tem nem na cabeça. Eu não estou te oferecendo nada desse mundo. É isso que Jesus está dizendo. Não vou te dar nada nesse mundo. Não estou te oferecendo ou tentando te atrair por coisa alguma desse mundo, mas estou tentando te atrair por aquilo que eu sou. Você quer? Essa manhã é uma manhã de assumir compromisso. E eu vou te falar uma coisa: compromisso requer renúncia. Guarde essa frase: compromisso requer renúncia. Não existe compromisso sem renúncia. Não existe compromisso sem renúncia. Se você em nenhum momento da sua vida está abrindo mão de algo seu por amor a Jesus, não há compromisso. Porque não há renúncia. Se não houver renúncia, não há compromisso, irmão. Se não houver renúncia, não há fidelidade. Se não houver renúncia, eu não descobri que o maior tesouro já está na minha porta. Eu não descobri isso ainda. Eu estou vivendo a pobreza da minha existência. E o maior tesouro está na minha porta, escorando a minha porta, sendo utilizado da pior maneira possível. O dia que eu de alguma forma me envolvi com a minha esposa e assumi um compromisso no altar com ela, eu renunciei a todas as outras mulheres do mundo. Vê? Compromisso requer renúncia. Eu estava dizendo com aquele ato, colocar uma aliança no meu dedo, eu estava dizendo com aquele ato que eu estava renunciando às outras mulheres. Existem outras mulheres mais bonitas, mas Tomás falou que a dele é a mais bonita para ele, e a minha é a mais bonita para mim. Desculpa, mas existem modelos, existem mulheres exuberantes, existem mulheres atraentes, existem. Mas compromisso que eu assumi foi com a minha esposa. E esse compromisso fez com que houvesse renúncia de todas as outras coisas. Com Deus, isso é verdade. Ou você renuncia tudo, ou você não tem compromisso. Desculpa, não tem. Vai viver um evangelho da multidão. O evangelho da multidão é esse: quando está tudo bem para mim, eu estou dentro. Quando não estiver tudo bem, eu estou fora. Não importa comigo.
No meio da igreja, muitas vezes a gente percebe esse evangelho da multidão se manifestando. Não só pelo que está sendo pregado, muitas vezes, que é o que eu ganhei, eu tive, eu não sei o que, eu recebi, eu fui, eu não sei o que, mas também pelo comportamento daqueles que estão na igreja. O comportamento muitas vezes é esse: o irmão me aborreceu, então eu vou embora, ficou ruim, não quero mais. De novo, vou fazer menção daquele pregador de sexta-feira, porque foi algo muito tremendo. E ele disse: a gente está junto para se afiar. E a gente se esbarra e se afia. E sabe, a gente não concorda, mas se afia, mas nós estamos juntos. E aí você não quer se afiar, vai ficar certo, né? O que não é afiado é certo, né? E vai continuar certo. Deus está abençoando.